Capítulo 1, Natureza da Educação, Catecismo da Educação, né? Educação, teu nome é paciência. Educar é quase criar, é como tirar do nada, é despertar do sono. Se educação é paciência, paciência presume um progresso, um passo a passo, início, meio e fim. Fim a gente sabe onde que vai dar. O início, a partir do momento que eu começo, que cai minha ficha, que eu começo a ver que eu tenho que fazer, do saber, da inteligência à vontade é um passo, que é também, que não é algo automático, às vezes demora, né? Eu começar a entender, a impulsionar a minha vontade a fazer aquilo, porque a vontade do homem é fraca, e às vezes também está imbuída de várias circunstâncias que aprisionam, que dificultam a ação. Então, da inteligência, o que é a inteligência? A partir do momento que eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, isso daí, a minha inteligência me provou que eu devo fazer. Você está vendo que não é algo tão óbvio assim, né? A mecânica, ela é demorada, né? Quanto mais relativista você tá, mais difícil vai ser você entender. Você ter convicções de sua inteligência é mais difícil, né? Porque para a inteligência se concretizar numa coisa, na verdade, quanto mais relativista você tiver, mais revolucionário você for, pior. Então, primeiro, a inteligência aponta o norte, né? Essa inteligência vai conversar com essa vontade. Da vontade, a gente precisa de um ato, que é o que? É a ação. Então, você está vendo que é um passo a passo, né? Por isso que é paciência, tá? Então, a educação, ela começa na ação, na ação. Não adianta você saber as coisas se você não começa a agir, né? Então, quando o Abade René Bethlen, ele fala que educar é despertar do sono, então ele afirma, né? Porque aqui há uma afirmação que o homem está dormindo, tá? Está dormindo. Ou seja, passa do 0 ao 5, do 5 ao 10, dos 10 ao 15, de 15 a 20, dos 20 ao 30, dos 30 aos 40, o homem pode estar dormindo. Ele está agindo no automático, mas ele ainda está dormindo. Ele precisa ser despertado do sono. Olha só que perigo. Que perigo de levar uma vida inteira dormindo, tá? Então, a educação é despertar do sono, da letargia às faculdades adormecidas, ou seja, existe faculdade no homem, só que elas estão adormecidas. E quando a gente fala, a doutrina, né, fala de que o ser humano ele precisa de voltar à essência, que a essência é essa, é como Deus nos fez. Só que a gente nasce, né, e a gente vai agindo nos mecanismos de defesa do próprio ego. A gente vai defendendo a nossa, o que a nossa personalidade precisa, necessita, a gente vai defendendo, né? E quando há uma boa educação, uma boa educadora, só que a boa educadora é aquela que passou pelo processo também. Quando a gente tem uma boa educadora, ela vai ver, porque ela conhece as 9 personalidades e ela vai ver qual personalidade é a do meu filho e aí ela vai refinar. Essa personalidade do meu filho, ela necessita de A, B, C e D. Quando a gente está atuando não, né? Parece que você está fingindo algo, né? Quando você está agindo aqui dentro de sua casa, né? Educando seu filho, né? Vivendo, e você começa a ver certas atitudes dele que é própria daquela personalidade em estresse, a mãe analisa
e dá o remédio para aquela personalidade. Aqui a gente está falando de moral, tá? Então, é despertar do sono. Por quê? Porque aquela personalidade precisa daquele remédio. Por quê? Porque ela tem uma potência adormecida, tá? Olha só, educar é fazer que alguém se destranhe de si mesmo, ou seja, a pessoa está entranhada em si mesma, está tramada em si mesmo numa personalidade, numa persona, numa máscara. E a parte, ela coloca essa máscara para ela viver a vida. Por exemplo, uma personalidade que tem dificuldade no conflito, né? Por exemplo, com o pai mais rígido, o pai mais preto no branco, e o filho que ele tem dificuldade de elaborar em palavras aquilo que ele quer expressar, o que ele está vivendo, né? E aquele pai que não entende essas dificuldades, então ali naquela relação, o pai pode achar que aquele filho está mentindo, né? Aquela demanda que o filho traz, o filho não sabe elaborar aquilo bem, né? Porque é um emocional também, o filho, né? E aí o filho se fecha. Não, tá tudo bem. Não, que isso? Tá tudo bem. Por quê? Porque a personalidade do filho tem dificuldade do embate, do conflito. Então ela se fecha e ela vai se distanciando daquela pessoa mais rígida. E ela vai cortando o laço. A longo prazo acontece isso. Há um corte de laço com aquele pai ali. Entende? E então isso é muito complicado, né? Então a gente vai vivendo de máscaras, né? Que é o mecanismo de defesa da gente, né? E isso é uma autossabotagem. Educar é fazer com que alguém se desentranhe de si mesmo, é fazer de uma criança um homem. Do homem o cristão, do cristão um santo eleito, ou seja, de baixo para cima. A gente ficar lendo livros de santo e ficar fantasiando como se a gente estivesse participando, como se a gente estivesse naquelas altas moradas, isso é um problema. A gente pode ler a vida dos santos, óbvio, como uma meta. Só que também a gente tem que ler a nossa própria personalidade, a gente tem que conhecer e dar um tempo para isso, sabe? Por exemplo, eu estou lendo a vida do santo, mas eu também estou lendo um pouco de psicologia cristã. Não é Freud, não é nada dessas coisas demoníacas, tá? Então, olha só, enobrecer a juventude, enobrecer a alma, enobrecer os sentimentos, enobrecer os pensamentos, enobrecer o caráter. A pessoa nasce com caráter? Algumas não, umas personalidades sim. De 9, uma, duas nascem com caráter, o resto não. Enobrecer é como divinizar, né?